Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que vê a gente de madrugada. Que delícia! Hoje é o dia dela, quarta-feira, dia de feijoada. E esse é o nosso boletim de dia 17 de junho de 2026. Hoje a gente tem uma entrevista bem bacana daqui a pouquinho com o Frank Duarte, diretamente lá de Santa Catarina. Ele que é autor de livros, escritor, palestrante, é uma pessoa com deficiência visual. E a gente vai estar mostrando o livro dele, que é muito legal. As histórias do Juca, o jacaré. Gente, jacaré. É isso mesmo. A gente vai estar falando daqui a pouquinho desse livro maravilhoso do nosso querido Frank Duarte, que vai estar aqui com a gente já já. Enquanto isso, eu queria dar um recadinho para vocês rapidinho, que o Entre na Roda já tem data e tem casa, hein? Anota aí, gente, anota aí. O evento Entre na Roda já tem data, vai ser no dia 19 de setembro de 2026, 19 de setembro, parece que tá longe, mas não tá não, viu? É um estalar de dedos e a gente já tá lá. E tem casa nova também, a casa é o Teatro Leopoldo Frois, ali em Santo Amaro, na zona sul da cidade de São Paulo, aqui da capital paulista. E o que começou como uma ideia construída coletivamente está agora se tornando realidade. É muito bacana. E o Entre na Roda quer construir aí essa próxima etapa junto com todo mundo. Se você tem ou conhece algum grupo de dança, algum influenciadores, empresas, comunidade K-pop, pessoas que acreditam na inclusão e no pertencimento, então essa roda é sua e ela está apenas começando. Afinal, todo corpo pode dançar e toda pessoa pode pertencer, seja ela pessoa com deficiência ou não, não é mesmo? Então, entre em contato lá com o Entre na Roda, que é um projeto também do Entre Rodas, do Instituto Entre Rodas, da minha querida Eliane. Então, Eliane Lemos. Então, olha, tá aí na tela, vai aparecer um e-mail para você. Então, se você conhece, de novo, repetindo, grupo de dança, influenciadores, empresas, comunidades de K-pop, pessoas que acreditam na inclusão e no pertencimento, entre aí em contato pelo e-mail b de bola, t de tatu, s de sapo, @entrerodas, tudo junto, .org. bts@entrerodas.org, tá bom? Vamos ver um recadinho que o pessoal do grupo, lá do grupo do Entre na Roda, tem para você. Vamos lá, vamos ouvir, vamos assistir. Fazer apenas um anúncio. Eu vim compartilhar uma conquista. Depois de meses de construção, de reuniões, de conversas e de muitas pessoas acreditando nessa ideia, o Entre na Roda agora tem data e local confirmados. No dia 19 de setembro de 2026, estaremos em São Paulo, no Teatro Leopoldo Frois. E por mais simples que essa informação possa parecer, para nós ela significa muito, porque há alguns meses tudo isso era apenas uma conversa, uma ideia, uma possibilidade, e hoje essa ideia tem data, tem endereço e está começando a ganhar vida. O que mais me emociona não é apenas ter conseguido um teatro, é olhar para trás e perceber até onde uma construção coletiva conseguiu chegar. O Entre na Roda não nasceu, sabe, de uma única pessoa. Ele nasceu de encontros, de diálogos, de diferentes experiências que se cruzaram em torno de uma mesma vontade. Construir um espaço onde mais pessoas possam participar, se expressar, se conectar e pertencer. Foi dessa construção que nasceu a parceria entre o Instituto Entre Rodas e o movimento Arm Power. E foi dessa parceria que nasceu o Entre na Roda, um projeto que une dança, cultura K-pop, inclusão e pertencimento, porque acreditamos que a arte tem um poder muito especial. Ela aproxima pessoas que talvez nunca se encontrassem. Ela cria conexões, ela constrói comunidade, e para nós a inclusão também é isso. Não é apenas garantir o acesso, mas criar espaços onde as pessoas possam viver experiências juntas, onde a diversidade seja apenas uma parte da roda e não uma exceção dentro dela. E é apresentando esse projeto para vocês que hoje eu também quero fazer um convite aos grupos de dança, à comunidade K-pop, às pessoas com e sem deficiência, aos influenciadores que acreditam no poder da representatividade e também às empresas que desejam apoiar iniciativas com impacto social, cultural e humano.
E também a todas as pessoas que acreditam que a arte pode transformar encontros em conexões. Venham construir essa roda com a gente. Porque no Entre na Roda, todo corpo pode dançar e, bom, toda pessoa pode pertencer. Até lá! É isso aí, anota na sua agenda, então, dia 19 de setembro, Teatro Leopoldo Frois, em Santo Amaro, na capital paulista. Bom, vamos lá para o nosso intervalinho, com o Fast Braille, rapidinho, a gente já volta com Frank Duarte e as histórias do Juca, vamos lá. Conheça a maior gráfica Braille da América Latina. Fast Braille. Somos a forma mais rápida e inteligente para fazer sua empresa começar a atender de verdade pessoas cegas e com baixa visão. Acesse fastbraille.com.br. contato@fastbraille.com.br ou pelo telefone 11 98995 7033. É isso aí, a gente está de volta aqui agora com o Frank Duarte, diretamente lá de Joinville, Santa Catarina. O Frank Duarte, que tem 50 anos e vai contar um pouquinho daí da sua história. Antes da gente falar das histórias do Juca, eu queria conhecer primeiro o Frank. Falar um pouquinho do Frank, da sua história, quem é o Frank, esse cara que tem 50 anos, perdeu a visão aos 45 e por causa de um glaucoma. E agora ele vai contar pra gente aí como é que foi essa sua experiência. Tudo bem, Frank? Seja bem-vindo. Fala, Rodrigo, beleza? Rodrigo, como tu disse aí, né? Meu nome é Frank Duarte, tenho 50 anos. Aos 45 sofri um glaucoma fulminante e perdi a visão dos dois olhos. 100% do olho direito, 95% do olho esquerdo. E agora eu venho perdendo gradualmente. Hoje eu tenho menos de 1% no olho esquerdo. Caramba, rapaz. É genético esse glaucoma, o Frank? Cara, foi um glaucoma fulminante. O meu médico disse que pode ter várias causas. Mas entre ficar procurando a causa e tratar o que aconteceu, eu prefiro tocar para frente, entendeu? Exatamente, é isso aí. É isso aí. Eu tava lendo aqui o material que você me mandou, falando a seu respeito, e eu vi aqui que você passou por uma... E é natural, né? Você acabou passando nos primeiros anos aí, da perda da visão, você acabou passando por algumas fases aí, que é natural de quem acaba adquirindo uma deficiência no decorrer da vida, né? Você passou aí primeiro por uma depressão, né? A perda da visão, para quem você enxergava, no dia seguinte você não via mais nada, é natural que você tenha tomado um susto aí e tenha passado por essas fases, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa fase, para quem está nos assistindo e às vezes está passando por isso, ou já passou também, essa fase da depressão, do luto, autopiedade, como é que foi essa parte aí para você? Como é que foi essas fases? Como é que foram, né? Essas fases aí depois do glaucoma? Conta um pouquinho para a gente. Rodrigo, eu consegui identificar bem certinho as fases com que eu passei da perda, né? Então, dentre eu perder a visão até eu voltar à sociedade reabilitado, eu levei 3 anos. E então, assim, eu consegui modelar por fases. Então, no primeiro momento, a gente entra num luto, assim, né? Eu perdi a visão. E agora? Como se alguém perdesse um familiar, uma pessoa, um membro, eu perdi a visão. Poxa, perdi a visão. Não sabia direito o que fazer, como administrar. Passou mais um tempo, a gente tem a dor da perda, né? Onde a gente pensa assim, poxa, eu perdi mesmo, não volta mais. Então, eu tenho que pensar como me virar daqui para frente sem a visão. Eu consegui fazer parear essa situação com uma perda de um parente, que a gente primeiro tem o luto de perdi, o susto, né? Depois depois a situação, como é que eu vou viver sem essa pessoa? Então, como é que eu vou viver sem a visão? A próxima fase que entra para mim é a autopiedade. A pessoa fica, poxa, por que aconteceu comigo? Por que não aconteceu com outro? O que eu fiz de errado?
por que Deus me puniu, ou eu sou merecedor, não sei, né? A gente fica com essa questão de autopiedade na cabeça. E depois entra uma fase que daí as pessoas já não estão mais tão próximas da gente, porque já passou 3, 4, 5 semanas, um mês, 2 meses, e as pessoas vão seguindo as suas vidas. E a gente entra na depressão, onde eu me despedia do meu filho, da minha esposa, eles iam para a escola e para o trabalho, e eu ficava no sofá, chorando em depressão, pensando, né, o que eu iria fazer da minha vida, já que, como cego, eu não conseguiria fazer nada, eu não pensava no que eu poderia fazer. Imagina agora, qualquer pessoa, né, perdeu a visão. Eu era representante de área de negócio de uma grande empresa de consultoria e auditoria, né? Então, eu precisava dirigir, não consigo mais dirigir. Eu precisava usar computador, não sei mais usar. Eu precisava usar telefone, não sabia mais usar. Cara, eu não sabia nem o caminho até a rua da minha casa. Então, isso me botou num desespero. Imagino, cara. Que eu fiquei assim louco, né? Aí entra outra fase, só que assim, aqui nós temos a permissão, né? Nós nos dar permissão para esse crescimento, né? Então, a minha esposa, os meus amigos respeitaram as minhas fases, e a hora que eles viram que precisavam dar o suporte, eu comecei a receber visitas de amigos dizendo assim: Frank, olha, eu estou indo viajar aqui para a cidade do lado, vamos comigo? Aí eu comecei a sair, comecei a conversar com essa pessoa. Aí eu vi, pô, dá de ir com a pessoa. Aí daqui a pouco alguém me convidava, vamos na lanchonete. Daí eu comecei a pegar no ombro, pegar no cotovelo. Poxa, dá de sair. Até que um dia eu aceitei a ida para uma instituição de reabilitação, né? Onde eles ensinam a usar bengala, ensinam a usar o celular, ensinam a usar o computador. E ali, em muito pouco tempo, cara, 6 meses, 8 meses, eu já estava bem pronto para voltar a andar sozinho, fazer as minhas coisas com um pouco mais de autonomia. Que maravilha. E, no caso, a sua perda de visão foi repentina? Você enxergava ou foi assim, você foi perdendo aos poucos ou perdeu de uma vez? Como é que foi? Conta essa passagem para a gente, por favor. Cara, assim, ó, foi uma coincidência gigante. Eu fui no médico, no oftalmologista, numa terça-feira. Daí, tudo certo, cara. Ele falou, olha, Frank, tá tudo certo, né? O teu grau tá normal, não vai precisar trocar de óculos, nada. Aí, na quinta-feira, eu comecei a sentir um incômodo no olho. Daí eu liguei pro médico e falei, cara, alguma coisa aqui aconteceu, porque eu tô com um mal-estar. Ele falou, vem aqui, vamos dar uma olhadinha. E ele mediu a pressão intraocular. Normalmente, a pressão intraocular é entre 9 e 25, e 20. Entre 9 e 20. Passou de 20, já é estado de glaucoma, né? Eu estava com 55 de pressão intraocular. Nossa! Então, era muito alto, e ele falou, cara, olha só, isso aqui não é normal. Ele tirou um pouco do líquido de dentro do olho, né? Aí mediu, esperou uma hora, mediu, já estava de novo com a pressão muito alta. Ele falou, cara, é cirurgia. Segunda-feira a gente entrou na cirurgia, eu saí da cirurgia sem enxergar. Então foi assim, de uma terça-feira eu sentei lá por uma consulta normal, na outra segunda-feira eu já não tinha mais visão. Foi muito rápido. E esse impacto, né? Que deve ter sido muito grande, e você superou rápido, viu, Frank? Porque foi um impacto muito forte, né? E como é que foi esse seu retorno aí aos poucos, né? É aquilo, para voltar para o dia a dia, para a sua rotina diária, e como é que foi esse retorno à sociedade, como você chama, né? Fazendo as coisas sozinho, e buscando, né, conhecer mais, porque aí eu vi que você, depois que se reabilitou, que voltou à sociedade, você começou a procurar entender mais sobre as pessoas com deficiência visual, os direitos e tal, participando aí do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência aí na sua cidade. Conta um pouquinho desse trabalho.
Então o que aconteceu, eu passei esses 2 anos intensos, né, vivendo a dor da perda, né, e quando eu comecei a me reabilitar, duas coisas vieram muito forte para mim. Uma é que a gente agindo de outra forma, conseguimos fazer tudo que eu fazia antes. Então, eu já no primeiro, que chama EAD, né, da vida diária, Uhum. atividades da vida diária, Atividades da vida diária, AVD. AVD, né? Eu já logo assim na primeira semana a professora me deu umas 2 ou 3 toques, eu já estava cozinhando. Aí o celular, a professora começou a me ensinar, 2 toques, tu passa o dedo na tela, é só uma questão de a gente sincronizar o toque. Logo em seguida, assim, 1 semana, 2 semanas, eu já estava mexendo no celular. Bengala, eu sou uma pessoa muito localizada, assim, sempre fui de saber onde eu estava, de sempre olhar o que eu estava fazendo. Então, a partir do momento que eu comecei a aprender que a bengala seria a ponta a minha ponta, né, a ponta da minha mão, esticando a bengala eu batia nas paredes e fazia as coisas acontecer. Cara, também, sei lá, um mês e meio, eu já estava pegando ônibus dentro da cidade. Então, assim, essa recuperação foi muito rápida e eu percebi que dava de fazer rápido. E outra coisa que eu fiquei, que me, assim, bateu muito forte, é a quantidade de pessoas que perderam a visão muito cedo ou que já estão acostumados com a perda da visão e acabam se acomodando, ficando dentro da instituição parado ou dentro de casa. Reabilitei, eu já fico dentro de casa. Então, assim, essa questão me deixou um pouco ansioso. Então, nós estava com o meu professor de mobilidade e ele falou, tem como andar de bicicleta. Eu falei, mas como nós, cego, andar de bicicleta? Ele falou, tem bicicleta Tanner, né? Que a gente fica as duplas, né? Para duas pessoas. O vidente na frente e o cego atrás e a gente anda de bicicleta. Eu falei, não acredito. Pegamos uma bicicleta e andamos com aquela bicicleta, senti o vento na cara novamente, pô, foi fantástico. A gente promoveu um passeio aqui na região e daí a gente já estava em 10 cegos passeando numa estrada, aqui chama Estrada Bonita. É uma estrada rural que tem várias fazendas que recebem as pessoas para tomar o café e tal. Aí a gente começou a passear de bicicleta e foi passeando e tal. E ali tem alguns ciclistas. E eu estava brincando com os outros pessoal, falou, pedala, pessoal, vocês são devagar, não sei o que e tal. Aí o cara falou, poxa, tu tá pegando o pé do pessoal. Eu falei, cara, tu acredita que são tudo cego? O cara começou a chorar do nosso lado. Ele é um ciclista que tem 60 anos. Cara, eu perdi minha esposa e estava sem propósito de vida. Tá Cheguei vendo? aqui ver vocês pedalando com essa felicidade. Então, até hoje, a gente tem o contato dessa pessoa que no nosso primeiro passeio desfrutou esse passeio com a gente. Então, ali já foi fantástico ver que nós estávamos sentindo o vento na cara e que a pessoa que participou desse evento se motivou ainda mais por conta desse nosso passeio. E que, poxa... Que bacana. Não é muita coisa, né, cara? É só a gente pensar para frente, né? Exatamente, a vida não acaba, né? Não termina porque você perde um sentido, né? Você tem todos os outros para desfrutar e para repor, né, o que perdeu. Isso é muito bacana. E vocês organizaram também feijoada aí para 300 pessoas? Não vai dizer que foi você que cozinhou. Cara, vamos lá, eu não posso mentir, né? Essa feijoada não fui eu que cozinhei. Na época eu não estava apto para isso. Mas a gente, logo em seguida, essa mesma turma participava de um time de goalball para nos dar mais agilidade, orientação e tal. E o time começou a ir cada vez melhor e nós não tínhamos uniforme. Então, a forma que a gente buscou alguns empresários para patrocinaram, a gente botou o uniforme. E a gente começou a se sentir feliz com o uniforme. Mas faltavam os equipamentos de proteção, peiteira, cotoveleira, joelheira. Aí
tinha uma nutricionista no grupo, tinha eu que fazia eventos antes de perder a visão. Conversei com ela, vamos fazer uma feijoada. Ela falou, nós cozinhar? Cara, nós vamos organizar, vamos ver o que dá, né? Aí pegamos junto, começamos a vender, fizemos a venda de 300 feijoadas. Aí Que legal. eu e ela montamos o cardápio, né, o que teria na feijoada, fizemos as compras, fomos às compras, compramos, eu e ela picamos e a gente organizou uma equipe, porque para 300 pessoas vai 3 caldeirões, né? Então, uma pessoa para cada caldeirão, vidente, né? E um suporte de pessoa para cada caldeirão. E nós, a equipe de cego de goalball, recepcionamos as pessoas, levamos até as mesas e depois mostramos uma partida de goalball para todos os convidados. Então, foi uma noite, cara, excelente, assim, de superação e de demonstração para a sociedade do que era o goalball. Porque em Joinville, naquele tempo, o goalball era iniciante, né? E hoje nós já estamos aí jogando o brasileiro. Então, que legal. O goalball da Argidev já está jogando o brasileiro, tanto no feminino quanto no masculino. Que bacana, cara. Você é bastante ativo aí, né? Tão pouco tempo de pessoa com deficiência e as suas atividades aí não param, né? E eu vi que você gosta de churrasco também, que você fez um curso de assador de carne para pessoas com deficiência visual. Isso é bacana e eu nunca tinha visto. Esse foi o próximo passo, cara. E, assim, ó, tu tens aí a TV Reação, né? Eu também atuei como reativo. As pessoas diziam, não dá. E eu falava, dá. Então, assim, quando eu falei, pô, fizemos a feijoada, foi tu que fez? Eu falei, não foi eu que fiz, mas eu consigo fazer. Aí o pessoal, eu falei, eu gosto de churrasco. Ele falou, cego não faz churrasco. Aí eu tinha, um pouco antes eu fazia eventos, né? Um pouco antes eu tinha feito um curso de churrasco para pessoa normal, que hoje tem novos tipos de corte de carne, o prime rib, o tomahawk, a bisteca florentina. O boi é o mesmo, mas mudou a forma de corte, né? Então, como eu já tinha feito alguns cursos e com o assador, eu chamei ele e falei, cara, vamos fazer um curso para cego. Ele falou, Frank, tu tá doido? Eu não sei fazer nem para a pessoa que enxerga, como é que nós vamos fazer para cego? Aí eu e ele fizemos um churrasco junto. Como é que a gente vai... o que a gente vai ensinar? Então, a primeira coisa, a gente juntou 12 cegos e 10 empresários da região. Os cegos para aprender e os empresários para ver que o cego tem capacidade. Então, nós pegamos as carnes, embalamos em papel filme, para que todo mundo pudesse botar a mão e sentir como é cada carne. Como é um prime rib, como é um tomahawk, como é um assado em tiras. E as pessoas foram botando as mãos e ele foi explicando carne é carne. Depois ele botou o carvão, acendeu o fogo e explicou, olha, se você botar a mão em cima da churrasqueira, aonde você vai assar carne, e não conseguir ficar 5 segundos, porque a temperatura é forte, tá na hora de botar a carne. Aí depois botou a carne, se você deixar 5 minutos, tá na hora de virar. Ficou mais 5 minutos, essa carne está mal passada. Se virou mais uma vez 5 minutos, essa carne está ao ponto. E se virou mais uma vez 5 minutos, essa carne está bem passada. Então, tu consegue atender todos os estilos de quem gosta de comer carne. Então, esse curso foi dado na Casa de Carne Dom Toro, aqui em Joinville. Eles fizeram esse ensinamento e dos 12 cegos, eu tive relato de 10 que fizeram churrasco depois. Legal. E aqui entra uma situação muito interessante. Pouco tempo depois eu caí e quebrei a costela. Daí eu estava indo para o hospital e, poxa, no hospital, o médico que atende no hospital normalmente é produção, né? Eu falei, como é que eu vou me diferenciar lá no hospital? Eu pensei, falei, cara, eu vou dizer para ele que eu não vi a escada e caí. Daí ele perguntou, e aí, Frank, o que aconteceu? Eu falei, não vi a escada e caí.
Ele falou, cara, tu tá falando assim, mas os cegos são mais espertos do que tu tá falando. Eu tenho uma casa de carne e lá teve um assador cego que fez isso. Eu falei, tu lembra o nome do assador? Ele falou, pô, não lembro. Eu falei, Frank. Frank é você. Eu falei, fui eu que fiz. Aí a gente começou a rir, brincar. Ele era o dono da casa de carne. Ele é dono da casa de carne. E conclusão, nós estamos fazendo o segundo curso agora. Provavelmente dia 13/7 agora, nós vamos ter o segundo curso de carne para pessoas com deficiência visual. Nós já estamos organizando os cegos que devem vir para esse evento. Temos cegos de São Paulo, temos cego de Curitiba, temos cego Olha do só. Rio Grande do Sul. A gente está querendo... Eles têm a Associação Nacional de Carnes, que eles querem montar uma produção diferenciada. Então eles querem cego de toda a região para dizer que não é porque é cego que não pode fazer churrasco. Então a gente está eliminando tudo aquilo que alguém diz que não dá de fazer, a gente corre atrás para mostrar que dá. É só não usar a vista, é usar o outro sentimento. É a temperatura, é o calor, é o vento, é o... Cara, é o outro... o cheiro, tudo. Exatamente. Tudo vai a nosso favor, entendeu? Que bacana, cara, que bacana. Essa do curso de assador, quem quiser fazer o curso, tem algum contato que dá para entrar aí, para achar vocês? É aquele mesmo número de telefone que você me passou? Cara, no mesmo número de telefone que me passou, que eu passei, né, que é o 479... Coloca na tela, Abner, pra gente, tá aí, ó. Pode falar. 47 98405 4288. Esse é o meu WhatsApp, né? E que, poxa, eu vivo promovendo evento dos mais diferentes possíveis, né? Então, nesse evento de carne que a gente teve, até o prefeito veio aqui e, poxa, ele olhou e falou, Frank, não vi isso em Joinville, mas eu já vi em São Paulo uma situação onde o restaurante é fechado e escuro e eles servem às cegas, as pessoas que enxergam. Jantar às cegas, eu já fui. É muito bacana. Já é muito legal. Não promove um desse aqui em Joinville. Aí eu não tenho know-how. Aí eu tenho que indicar o pessoal de São Paulo. É muito bacana. E olha, a gente vai falar agora no próximo bloco com o Frank sobre o livro que ele lançou, o livro As Histórias do Juca, que é uma história do jacaré, é muito legal, muito bacana. Eu vou chamar o intervalinho comercial, o Frank, e daqui a pouco a gente volta, é só um recadinho da Evolução Isenções, a gente já volta para falar das histórias do Juca, que isso é uma outra fase aí na vida do Frank que é muito bacana, muito legal, todo mundo vai amar. Vamos lá. Evolução. Isenções para pessoas com deficiência. Desde 2001. IPI, ICMS, IPVA, rodízio, assessoria completa. Siga a gente no Instagram. Anota aí. @Evolução Isenções, sem os acentos. Estamos em 2 endereços para te atender, em Mogi das Cruzes e São Paulo capital. Anote os telefones: 11 9 4746 4338, 11 9 4011 7688. Evolução Isenções. É isso aí, estamos de volta. A gente esqueceu de fazer uma coisa importante, viu, Frank? Eu sou o Rodrigo Rosso, do Sistema Reação, um homem branco de poucos cabelos, usando uma camisa polo vermelha com golas azuis, um óculos de lentes transparentes e hastes pretas. E eu tô atrás de mim aqui um painel em acrílico, com o logotipo da TV Reação. Eu tô no estúdio da TV Reação em São Paulo e do meu lado tá ela, a nossa intérprete de Libras de hoje, a Marcela Ferreira, que é a intérprete de Libras do ICOM. É uma moça branca de cabelos castanhos claros abaixo dos ombros, usando uma camisa social azul marinho com o logo em branco do ICOM no peito, e atrás dela um painel branco cheio de logotipinhos do ICOM na cor azul claro e azul escuro. E se você precisa de Libra, gente, fala com o ICOM. O ICOM Libras tem a solução em Libras para você, seja qual for a sua questão de Libras para solucionar. Se você quer Libras na sua cidade, por exemplo, uma central de Libras, já imaginou que bacana? Uma central de Libras na sua cidade, todos os órgãos públicos da sua cidade, hospital, delegacia, prefeitura, tudo
tudo com Libras para a comunidade surda ser atendida de uma forma igualitária? Então é só encher o saco do seu vereador, colar na orelha do seu prefeito e, olha, cobre eles, porque a central de Libras é muito fácil de você instalar na sua cidade junto com o ICOM, não custa caro, a cidade tem como pagar, seja ela do tamanho que for, o ICOM tem um plano do tamanho que a sua cidade pode arcar com isso e pode atender as pessoas surdas da sua cidade. Então entre em contato com o ICOM no www.icom.app. icom.app é ICOM com M de Maria no final, icom.app ou ICOM Libras no seu Google. Eu estou aqui com o Frank e eu queria que o Frank, você se autodescreve ou quer que eu te autodescreva, Frank Duarte? Vamos tentar da minha forma? Vamos ver se vai? Bora. Eu sou um homem de 1,80 m, cabelos antigamente castanho claro, agora passando por grisalho, sou um pouco acima do peso, estou usando aqui um casaco preto do Juca, não sei se tu está vendo aqui, ó. Olha o jacarezinho ali. E se eu levantar o casaco aqui, ó, eu tenho uma camiseta do Juca. Ah, rapaz, esse Juca é muito danado, pô, tem tudo do Juca. Cara, eu não consigo entrar devagar nas coisas, eu vou de cabeça. Então essa camisa aqui embaixo é uma camisa que na época foi pensada muito, muito interessante, tá? Eu não vou ficar com a camisa, com o casaco levantado, vou ficar assim, mas eu vou explicar como é que é a camisa. Ela tem 3 jacarezinhos, né? O Juca é um jacaré, depois eu explico direitinho, o Juca é um jacaré. Tem 3 jacarezinhos, um deficiente visual, um deficiente físico e um autista. Depois, na parte central, esses jacarezinhos praticando esporte. Então, o deficiente visual está praticando surf, o deficiente físico está praticando basquete e o outro está praticando corrida. E depois, embaixo, cada um com uma profissão. Um é médico, o outro é juiz e o outro é professor. Então, o que eu quis dizer com essa camiseta aqui? Todos nós temos as nossas deficiências, mas a gente pode ser o que a gente quiser. O que nos move não é a nossa deficiência, e sim a nossa capacidade, nosso poder, aquilo que a gente tem. Todo mundo tem um poder mágico, né? Então, um tem poder mágico de ensinar, outro tem poder mágico de mexer no computador, o outro de fazer vendas. E esse poder mágico a gente não perde com a nossa deficiência. Então, cada um pode ser o que quiser, basta querer. É isso aí. E olha, aquilo que você falou, hein, que você entra de cabeça nas coisas. E uma coisa que eu achei muito legal nesse livro, com esse personagem do Juca, Histórias do Juca, que, cara, tem tudo, é muito organizado, é muito bacana, tem até música, tem até um tema, uma musiquinha do Juca, e a gente vai ouvir agora um trechinho mostrando aí a capa do livro que a gente tem aqui, e ouvindo esse trechinho, um trechinho só, pequenininho, da música, do livro de Histórias do Juca. Vamos lá. Lá em Joinville tinha um rio danado, lá morava o Juca, bicho atrapalhado. Jacaré dentuço, lindo pra valer, gostava de criança, gostava de brincar, de se envolver. Um dia a correnteza puxou um menino, Juca foi voando, parecia um submarino. Empurrou pra margem, salvou sem pensar, mas o povo assustado começou a gritar. Juca, Juca, jacaré de Joinville, herói de escama verde, coração gigante na mochila invisível. Juca, Juca, o povo não viu que o medo é uma venda mais forte que o frio. Naquela bagunça, bateram no coitado, um golpe no olho, tudo escureceu calado. É muito legal, gente, muito legal. Essa Histórias do Juca é a história de um jacaré com deficiência visual que foi baseado na própria história do Frank, que é o autor desse livro. Então, queria que você contasse um pouquinho, o Frank, como é que surgiu essa ideia de criar um jacaré? Por que do jacaré? E assim, é muito bacana, eu queria que você mostrasse o livro aí, que você está com um na mão, que eu sei, mas conta pra gente, da onde surgiu a ideia e qual é o objetivo, porque tem um objetivo muito bacana por trás disso tudo, do lançamento desse livro, que inclusive
Já foram feitos aí 300 exemplares, mais de 200 exemplares vendidos. O livro já foi apresentado em grandes feiras aí de literatura em Santa Catarina. Está presente em 11 bibliotecas, 2 estados, 5 cidades. E o objetivo aí, segundo você, é deixar 5 livros em cada biblioteca de escolas visitadas para que as crianças possam ler esse livro, tanto crianças cegas quanto crianças que enxergam, porque o livro é em braille tinta, né? Eu queria que você contasse para a gente um pouco mais aí sobre Histórias do Juca. Vamos lá. Primeiro eu queria falar sobre esse objetivo, né? Sempre que eu ouço essa música aí, eu fico emocionado, porque escreveram essa música para mim, não fui eu que fiz, e, poxa, faz todo sentido com a minha vida. Mas, relacionado ao objetivo do livro, né? Logo que eu me reabilitei, eu agradeci a Deus, eu agradeço todo dia, porque hoje não porque eu não tenho visão, mas porque eu tenho ar para respirar, porque eu tenho 2 pernas para andar, porque eu tenho uma cabeça boa para viver. Então, assim, se a gente ficar reclamando do que perdeu, a gente vive em sofrimento. Então, vamos agradecer o que a gente tem, né? Eu tenho 2 braços, eu tenho 2 pernas, eu tenho cabelo, eu tenho tanta coisa. Eu tenho tanta coisa aqui que outras pessoas queriam ter, né? E eu tenho, então tem que dar valor a isso. E quando eu percebi isso na minha vida, eu disse: Deus, muito obrigado. E agora eu quero pegar esse livro, eu quero imprimir 1000 unidades e dividir de 5 em 5 em bibliotecas pelas escolas para as crianças cegas e videntes lerem o mesmo livro. Porque esse livro, História do Juca, que está aqui, ó, é um livro que ele é em tinta, na primeira parte, né? Então, estou tentando mostrar aqui que ele é em tinta, né? Uhum. E depois, no meio, ele tem, na página 16, ele tem um glossário ensinando a usar braille, e a segunda parte é em braille. Eu achei que ele fosse braille tinta, todo ele em braille tinta. Não é, então. Ele é uma parte em braille e uma parte em tinta, é isso? Isso, a primeira parte, as 15 primeiras páginas é em tinta. Então, para criança, uma criança normal que enxerga vai ler aquele livro como se fosse um livro normal. Vai chegar na página 16, ele vai se deparar com um glossário: A e A em braille, B em braille, C em braille. Entendi. Se ele quiser continuar a história, né, ler a história de novo em braille, ele pode usar o glossário para aprender, entendeu? Muito bacana. Muito bacana. Outra coisa é o seguinte: eu não vi outro livro em braille com um lombo reto assim. Porque se a gente for botar lombada quadrada em livro de ombro reto, a hora que a gente vai botar a capa aqui em prensa, aqui a gente perde o braille. Uhum. Então, o que a gente fez? A gente mandou imprimir fora e depois, para colar a capa, a gente bota individualmente na prensa. Cada livro assim, ela prensa só esse ladinho. Então, é um serviço manual, né? Mas vamos lá, a história do Juca. Como é que aconteceu? Primeiro que o Juca se baseia na história da perda, né? De uma pessoa que perdeu a visão, que é o meu caso. Só que se eu fosse contar a minha história, era uma história triste, que as pessoas vão chorar e tal. E eu não gosto disso. Eu gosto de que a gente leve as coisas para a parte boa. Então, o Juca surgiu de uma pessoa que, de novo, reação. Uma pessoa falou assim: tu tá aprendendo a usar o computador, mas tu sabe que cego não escreve livro, né? Aí eu falei: cabe nos botões, esse cara vai se arrepender do que falou. 2 anos depois eu falei com o Juca. A história dele é o seguinte: em Joinville tem um rio chamado Rio Cachoeira. Nesse rio foi onde os imigrantes vieram e fundaram Joinville. Neste rio tem um jacaré de verdade mesmo. Ele entrou por ali e eu não sei como ele entrou, mas está lá. E em Joinville todo mundo chama ele de Fritz. E Joinville é terra de alemão, Fritz é o nome de alemão, então chamam de Fritz. O Fritz é um nome registrado, uma marca registrada do jacaré de Joinville. E eu gosto do Fritz, da história do Fritz. Eu falei: cara, eu quero botar um primo, sei lá, qualquer parente do Fritz que perdeu a visão. Então, a família do Fritz entrou lá, em 1900 antigamente, entrou pelo rio. Ele se instalou em Joinville antes mesmo do desenvolvimento de Joinville. A família viu a barca, colou
vão chegar com os imigrantes, viu as primeiras construções, a família acompanha isso tudo. E em histórias de família vai passando de pai para filho, até que chega nesse jacarezinho que é o Juca, né? Que é um jacarezinho muito curioso, e ele percorre Joinville, ele faz as coisas parecido comigo, que gosta de estar fazendo as coisas, a atividade e tal. E tinha um menino aqui em Joinville, que o nome dele era Juarez. E esse menino passava pelo jacaré e mostrava os desenhos, mostrava as pinturas, e o jacaré interagia com ele. Então, o jacaré ainda não tinha nome, quem tinha nome era o menino, que era o Juca. Certo dia, o Juca foi mostrar a imagem para o jacaré, e ele acabou desequilibrando e caindo no rio. Quando ele caiu no rio e não sabia nadar, o Juca foi ajudar esse menino. E no que ele foi ajudar o menino, ele perdeu a visão, porque ele se deparou com um obstáculo no meio do rio e ele perdeu a visão. Ele não desistiu do objetivo dele, ele foi lá e salvou o menino. Mas logo agora que ele salva o menino, que ele leva o menino para a beira do rio, o que acontece? Todo mundo tem medo do diferente, tem medo do novo. Então as pessoas espantaram o Juca com pedra, com pau, achando que ele iria atacar o menino, né? Porque a gente tem pouca paciência com o novo. Aí o Juca salvou o menino, o jacaré salvou o menino e se escondeu no mato. E ele passa um tempo curtindo toda essa depressão que eu também curti. E aos poucos, um amigo vai lá e ensina ele a caçar. O outro amigo vai lá e ensina ele a se locomover no rio. Outro amigo vai lá e ensina ele a se proteger dos caçadores. E o Juca, de pouquinho em pouquinho, vai voltando para a sociedade, usando a bengala de madeira que foi feito para ele, usando tudo aquilo que os amigos ensinaram para ele, e ele retorna à sociedade. Então esta é a história do Juca. Só que chega no fim do livro, eu não sei se não chegou o teu livro aí ainda, chega no fim do livro, tem uma imagem do Juca pensando, e aparece uma Frida madrinha, que é uma fada madrinha, só que é uma jacaré em forma de fada. E essa fada transforma ele em um super-herói. Qual que é o superpoder dele? Ajudar pessoas. Então, o Juca vai ter a continuidade dele de acordo com aquilo que a gente foi fazendo aqui. Eu sou palestrante, então hoje a minha grande vocação agora é palestra, livro e palestra, né? Então eu fui numa empresa dar uma palestra, alguém me falou lá, poxa, tem um funcionário nosso que perdeu a visão e ele não tá vivendo bem com essa perda de visão. Como é que tu aconselharia a gente tratar essa pessoa? Eu estou em Joinville, ele está em Itajaí. Eu falei, deixa que eu vou dar uma ajuda para ele. Peguei um ônibus, eu cego, mais um cego, pegamos um ônibus aqui e fomos até Itajaí. Chegamos lá, ajudamos o cara, falamos, olha, nós somos de Joinville, somos cegos e viemos falar contigo. Quem trouxe vocês? Não, nós íamos sozinhos. Cego não faz isso. E a gente começou a mostrar para ele que cego fazia tudo. Hoje esse cara está reabilitado dentro de uma instituição chamada Advir, uma instituição do Vale do Itajaí, e ele faz chinelos numa máquina, faz chinelos e entrega para crianças carentes. Então, se de nada valeu a perda da visão, só a reabilitação dessa pessoa, para mim já valeu, entendeu? E o próximo livro talvez seja a história do Juca com uma tainha em Itajaí contando essa história, entendeu? Então, futuramente a gente vai juntar mais personagens do Juca. Muito legal, muito bacana. A gente tem um trechinho, porque tem inclusive o audiolivro do Juca, né? Tem o que você fez também e está no YouTube. Eu queria colocar um trechinho do audiolivro do Juca para que as pessoas possam estar ouvindo com a gente aqui. Vamos lá. Audiodescrição da capa do livro História do Juca, o improvável super-herói com deficiência visual. No alto da capa, há uma jacarezinha voando. Ela é verde com a barriga amarela, tem olhos arregalados, cílios compridos, lábios vermelhos e asas de fada cor-de-rosa. Dela sai um feixe de luz que incide sobre o jacaré, que está na parte de baixo da capa. Ele é verde com a barriga amarela, tem olhos grandes arregalados e brilhantes.
A boca está bem aberta, por onde se vê muitos dentes. Muito legal você ter esse audiolivro também, porque ele está disponível de graça no YouTube, né? Sim. Rodrigo, eu sempre quis fazer... As pessoas falam assim, nós vamos montar um livro inclusivo, e faz o livro em braille. O livro somente em braille, ele não é inclusivo, ele é para pessoa cega. E quando eu fui fazer o livro, por ele ser... Eu pensei em fazer um material de boa qualidade, gramatura boa, com desenhos pintados, uma capa diferenciada, para não dizer assim, vamos comprar porque ele é coitado, ele é um deficiente. Eu quero que compre pela qualidade. Só que acabou ficando um pouquinho acima do preço que eu imaginava que daria de vender. E eu vi que muita gente tem interesse em ouvir a história, mas não tinha o dinheiro. Eu falei, então nós vamos ter que construir um audiolivro. Foi aí que surgiu o audiolivro Histórias do Juca. E para quem diz, olha, eu não tenho dinheiro para comprar, eu mostro o audiolivro. E às vezes dessas pessoas que leram o audiolivro pedem material físico, aí eu mando autografado, mando de uma forma diferenciada, porque agora é um pouquinho mais complicado, e a partir do momento que eu conseguir fazer uma tiragem maior, talvez eu consiga fazer o preço dele cair, né? E sei lá. Frank, eu vou te passar o contato de um dos nossos apoiadores e patrocinadores aqui da TV Reação, é a Fest Braille, é uma a maior gráfica Braille da América Latina, e faz livros em braille tinta. Eu vou te passar o contato deles também, depois aqui pelo WhatsApp. Eu acho que vale a pena conversar com eles lá. Eles são uma gráfica bem grande, muito, muito bem estruturada. Fica aqui em São Paulo. E eu tenho certeza que eles vão se interessar aí em estar conversando contigo, porque eles também são uma editora. Agora, só para te mostrar aqui também, Rodrigo, para mostrar para o público, né? Eu tenho também... envelope, tem tudo. O jacaré, quando ele vai personalizado. Olha só, um envelopezinho personalizado com a história do Juca, né? Então ele vai dentro desse envelope. E aqui ele tem, para as crianças brincarem, um adesivo, né? O adesivo do Juca. Então a gente está tentando fazer... a criança que não quer ler vai ter um adesivo, que não quer o adesivo tem um envelope, o que não quer o envelope tem uma camisa, mas de qualquer jeito ele vai ter o Juca. É isso aí. Olha, muito legal esse seu trabalho, muito legal, demais, muito bacana mesmo, muito bom ter conhecido você, Frank, e a gente se coloca aqui também à disposição. Eu sei que você vai estar mandando um livro desse para a gente aqui, para a gente sortear. Eu queria já deixar o pessoal aqui que participa dos nossos sorteios já de sobreaviso aí. Ele vai estar mandando um livro do Juca aqui para que a gente sorteie para você que assiste a gente todo dia. E a gente vai estar aguardando esse livro. Se você puder mandar, viu, Frank, autografado para a galera que assiste aí a TV Reação, quem ganhar vai levar o livro autografado, inclusive pelo Frank Duarte. Tá bom, Frank? Estou mandando o livro hoje ainda, estou postando ele hoje ainda para chegar aí para você fazer esse sorteio para o público aí. E quem quiser já seguir o Histórias do Juca, eu estou criando o Instagram, né? O Instagram do Juca é @HistóriasDoJuca. Então, ali nós vamos começar a contar um pouco da história do Juca e nós vamos levar o Juca para fora de Joinville, para o Brasil inteiro. Quem sabe o pessoal aí conheça um pouco mais o Juca, o Juca deu algum conselho, por que existe bengala verde, branca, por que a gente não dá a mão para o cego e dá o ombro, por que a gente usa bengala, enfim. O Juca vai dar todas as dicas. @Histórias do Juca está aí na tela para você. O Instagram do Histórias do Juca também. Eu vou deixar o seu telefone também aqui mais uma vez, colocar na tela de contato, é o 47 98405 4288. 47 98 405 4288.
88. Muito obrigado, Frank, pela sua participação. A gente volta a se falar em breve. Muito obrigado. Valeu. Rodrigo, obrigado. E obrigado do público qualificado. Agradeço aí os ouvintes que estão entendendo um pouco dessa história e que todo mundo pense que o cego não é alguém igual a todo mundo. Então, assim, se você vê um cego na rua, pergunte, fale com ele, porque ele não consegue te ver. Mas se você falar com ele, certamente ele vai retribuir com um sorriso no rosto. Beleza, cara? Forte abraço, tamo junto aí. É isso aí, muito obrigado então pela participação, Frank. Bom, a gente vai encerrando por aqui. Vocês ficam aí com o recadinho da Biomob e da Rádio Tropical FM e amanhã a gente volta com mais informação para vocês aqui no nosso Boletim Diário de Notícias. Tchau, tchau, até! Se é acessível, tá no app da Biomob. Descubra lugares, serviços, produtos e até vagas de emprego com acessibilidade comprovada, mapeados por quem entende do assunto. É autonomia na palma da mão. Confira as funcionalidades do app, consulta e avaliação de locais acessíveis, navegação assistida, notícias sobre acessibilidade, vagas de emprego e muito mais. Acompanhe as novidades em nossas redes. Anota aí, no Instagram e no Facebook, Biomob Guia. Biomob, equidade e inovação. Na Rádio Tropical FM 107,9, várias vezes por dia durante a programação, você escuta o Momento Inclusão, com Rodrigo Rosso, do Sistema Reação. Tudo sobre o universo da pessoa com deficiência. Então sintonize, ouça, participe, avise aos amigos. Acesse radiotropicalfm.com.br. Na Tropical é mais legal.